Glória a Jesus. Vamos ouvir a palavra, ficamos em pé agora, queridos, e vamos ouvir a mensagem. Deus, usa o teu servo nesta hora com a tua palavra, como sempre tens usado. Fala conosco, abrindo nossa mente, colocando dentro de nós a tua palavra, através do teu servo, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos citar o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podeis assentar, amados. Eu quero primeiramente agradecer a Deus em poder estar convosco neste culto, nessa igreja, acompanhando a minha esposa, a missionária Ruth, do Edilson, e não está comigo aqui meu filho, e também o pastor Edivaldo, mas nós estamos numa caravana de 5 pessoas, e nós agradecemos ao Senhor por esse grande privilégio de poder estar na casa do Senhor, aqui em Joinville, nesta noite. Quero cumprimentar o pastor Sérgio, que nós o conhecemos, né? Ficamos felizes em conhecer mais de perto o irmão, já ouvimos falar muito, principalmente do trabalho de discipulado, e na sua pessoa quero cumprimentar todos os pastores, obreiros, só sei o nome aqui do Natanael, e aquele ali teve Imperatriz, né? Você esteve, mas esqueci teu nome? Roberto. E assim cumprimentar os músicos, cumprimentar os irmãos, irmãs, amigos, cumprimentar nossa irmã Miriam Vieira, sua filha Keila, né? Já congrego aqui há uns 4 anos, são de Imperatriz, doutora Miriam, seu esposo sempre estará aqui, doutor Vieira, né? Que Deus abençoe grandemente. E assim eu quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Amém? Meus amados, eu sei que a gente, quando vem para a igreja, culto de doutrina, os demais cultos, e eu já estou com 53 anos que sou crente, aceitei Jesus com 7 anos de idade. Ao longo da vida da gente, a gente vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, e a gente não se lembra de muitas coisas. E aqui me faz me lembrar de uma pequena história que eu ouvi, que li, de um menino, talvez de 8, 10, 12 anos de idade. Ele fora para o culto à noite de domingo, ele estava de férias lá na casa do seu avô, e foram para o culto. No outro dia, na segunda-feira, o seu avô estava sentado assim na varanda da casa, e o seu netinho chegou e disse: vô, eu não vou mais para a igreja não. Por quê, meu filho? Porque ontem fui no culto, o pregador pregou, eu não me lembro nada do que ele disse. O que adianta ir para o culto se o que o pregador diz eu não me lembro? Seu avô ficou bastante preocupado com essa situação, da interpretação que seu filho estava tendo, seu neto estava tendo. E ele, olhando ao seu redor, viu lá uma lata de óleo, de cozinha, essa lata de óleo, que estava jogada no lixo, enferrujada, jogada no monturo, assim próximo. Ele observou e disse: meu filho, vá pregar aquela lata de óleo para mim. E o menino foi, limpou e trouxe. Ele disse: meu filho, vá ali naquela torneira e enche a cilindro de água e traga para mim. O menino foi lá, encheu. De lá para cá, estava furado. Então, quando ele chegou perto do seu avô, foi entregar, o litro estava vazio. Ah, avô, secou. Vai lá, meu filho, e enche de novo. O menino foi lá, encheu de novo. Quando chegou, secou. Vai lá, meu filho, de novo. 3, 4 vezes, secou. Ah, avô, não vou mais não. Como é que toda vez que eu vou lá, que cheguei, está seco? Então não adianta ir. Ele disse: meu filho, você não aprendeu a lição? Ele disse: mas que lição, vô? Ele disse: você percebeu que toda vez que tu vai lá e enche esse litro, que estava enferrujado, sujo, abandonado, mas toda vez que tu enche, que tu volta aqui, está seco, mas o litro está mais limpo? Cada vez que você vai, fica mais limpo. Assim somos nós, meu filho. Nós não conseguimos guardar tudo, mas toda vez que vai à casa de Deus, que a gente ouve a palavra de Deus,
a gente fica mais limpo por dentro. Porque Jesus disse assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho ensinado, que vos tenho dado. Então nós estamos cada vez mais ficando limpos na presença de Deus, e a gente vem para o culto todos os dias, e a gente vai ficando mais crente cada vez mais. Eu tenho certeza que muitos não vão lembrar do que nós vamos pregar hoje, mas não tem problema. O Espírito Santo vai limpando por dentro cada um de nós. Nós estamos diante de um versículo que eu particularmente gosto muito, e eu creio que a igreja, em todo o mundo, tem esse versículo no coração e na ponta da língua. Eu fiz questão de dizer só a primeira palavra para que todo mundo dissesse, porque esse versículo é o texto áureo da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, eu creio que hoje temos só crentes aqui. É um culto de ensino, que é muito importante a igreja vir para aprender. E vocês estão fazendo parte de uma igreja que podemos dizer que ela é diferenciada no Brasil, porque ela se preocupa com discipulado, com evangelismo, discipulado. Essa é uma característica que o Brasil está tomando conhecimento desta igreja, pelo discipulado que vocês estão fazendo aqui. E exatamente é isto que eu quero falar para vocês. Porque Deus, Ele nos amou de uma forma inexplicável. Quando a gente diz assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira, quer dizer, a expressão é pobre para descrever a grandeza do amor de Deus para comigo, para com você e para com toda a raça humana. E às vezes eu imagino assim, como é esse amor? Como é que eu posso entender por que Deus me amou assim? Como eu posso explicar isso? Eu sei que é difícil a explicação. Eu quero dar apenas uma luz. Quando Deus diz que Ele nos amou de uma tal maneira, a gente pode entender assim: Deus fez esse universo, e nós sabemos, lá em Hebreus capítulo 11, diz que todas essas coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas, a matéria que originou tudo, é a palavra de Deus. Foi feita pela palavra e é sustentado pela palavra de Deus. Agora os irmãos imaginam, olha assim para esse universo, olhando para os céus. Eu tenho um folheto aqui na minha Bíblia, que eu gostei tanto desse folheto que guardei aqui. Ele diz assim, aqui tem, o folheto é assim, 1000 perguntas, nenhuma resposta. Esse é um folheto. Aqui está dizendo assim, que a ciência, ela faz um cálculo aproximado que exista nesse planeta, nesse universo, aproximadamente 100, olha bem a expressão, 100 setrilhões de estrelas. 100 setrilhões de estrelas. Agora, para vocês terem uma ideia, se um computador altamente veloz, capaz, que conseguisse contar 10 milhões de estrelas por segundo, 10 milhões por segundo, esse computador demoraria 30.000 anos para contar 100 setrilhões de estrelas. E eu não duvido que exista essa quantidade de estrelas, porque Deus falou para Abraão que assim como as estrelas do céu é a areia que está na praia do mar. Se alguém conseguir contar os grãos de areia, certamente irá contar as estrelas que estão nesse universo. Agora, paz, meus irmãos, este Deus, para fazer 100 setrilhões de estrelas, é um número que a mente humana não consegue atingir. Ele fez apenas com uma palavra: haja luminares no céu.
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você imagina a grandeza desse poder? É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quem foi que penetrou na mente deste Deus? Quem foi que deu algum conselho, que fez alguma coisa para ele? Os caminhos dele são inescrutáveis, os juízos são insondáveis. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Este Deus que faz esse universo com o poder da sua palavra, e ainda tem mais, ele sabe o nome de cada estrela, chamando-a cada uma pelo seu próprio nome. E Deus, para fazer isso, ele apenas dá uma palavra e tudo acontece. Mas quando Deus foi fazer o homem, depois de todo o projeto pronto, que demorou 6 dias, ele então foi fazer o homem, ele preparou um jardim, preparou um local adequado, e ele foi fazer este homem. Deus também falou, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas sabe o que acontece, irmão? Que quando Deus faz isto, ele não só falou, ele colocou literalmente a mão na massa. Veja bem, para fazer 100 setrilhões de estrelas, ele abre a boca e faz de uma só vez: haja e ouve. Mas o homem, ele colocou a sua mão na massa. A Bíblia diz que ele pegou do pó da terra, do barro, e ele fez o homem. Você imagina isto? Esse Deus tão poderoso fazer isto? Se não bastasse, depois de fazer esse homem do barro, ele vai nas narinas do homem e assopra. E quando ele assopra nas narinas do homem, ele coloca dentro desse homem o seu espírito. É dele que sai o espírito para entrar no homem. E quando esse espírito entra nesse barro, o homem torna-se alma vivente. A alma foi o resultado da entrada do espírito no tocar do barro, transformou-se em alma vivente. E esse homem passou a ser a imagem e a semelhança de Deus. Este homem, feito pelas mãos de Deus, a perfeição. Mas como ele deu o livre-arbítrio, esse homem resolve pecar. Resolve contrariar os propósitos de Deus. Mas Deus amou o homem de tal maneira que agora ele resolve salvar este homem. Irmãos, e salvar o homem, você imagina, para fazer 100 setrilhões de estrela, ele abre a boca. Para fazer o homem demora um pouquinho mais. Agora, para salvar o homem, é um projeto tão grandioso, que ele mexe na estrutura dos céus, ele mexe em todo o sistema, para poder salvar o homem. Ele disse lá para Adão: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar essa cabeça da serpente. É desse que vai vir a redenção deste homem. E quando Deus assim determina, amados, lá no Éden, você sabe quantos anos demorou para Jesus nascer? Aproximadamente 4.000 anos. Você sabe o que é isso? Esse grande verbo, o Logo de Deus. Em João 1,14 diz: esse verbo se fez carne. Mas em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, que esse Jesus, ele teve que esvaziar-se, ele teve que, na verdade, aniquilar-se a si mesmo. Porque esse Jesus, que nós estamos pregando aqui, que é o Filho de Deus, irmão, foi através dele que foram feitas todas as coisas que existem. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por meio dele foram feitas todas as coisas. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
E todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos ou potestade, todas as coisas foi feita por Ele e para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Este Cristo teve que esvaziar-se 4.000 anos, esvaziando a sua glória. Ele disse uma vez: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha lá, né? Ele esvaziou-se e foi diminuindo. Ninguém fala a ele em todo o Antigo Testamento, ninguém fala dele. Ele estava esvaziando a sua glória e foi ficando pequeno, até quando Paulo diz em Filipenses assim: ele se humilhou tanto que se tornou um homem. Sabe o que mais? Abaixo do homem se tornou servo. Sabe o que mais? Foi até a morte, e morte de cruz, a morte dos malditos. Ele se esvaziou tanto dessa glória, e ele foi ficando tão pequeno, até que um dia o anjo Gabriel disse para Maria: Maria, tu foste achado graça diante de Deus, tu vais ser a mãe do Salvador. Como é que pode ser isso? Não se preocupa não, o Espírito Santo virá sobre ti, e ele vai colocar uma semente no teu ventre, uma semente santa. Seja o Criador de todo o universo teve que se humilhar e humilhar, até ficar tão pequenininho, para ser colocado no útero de uma virgem, para poder nascer, para que ele pudesse ser homem. Ele teve que passar o processo de 9 meses, como qualquer um de nós passamos no ventre dessa mãe, para poder desenvolver a parte humana do homem. 9 meses. Depois disso ele teve que nascer. E você sabe, como diz o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, o menino nasceu, mas o filho não nasce. O menino nasceu, mas o filho foi dado, porque o filho é eterno. O Cristo não pode nascer, mas o Jesus nasceu. O Espírito eterno veio e entrou naquele feto lá, para que Jesus pudesse nascer. Agora nós acreditamos, ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Agora veja bem, esse Jesus nasce, passa agora 33 anos, numa vida normal, sendo primogênito de uma família que teve vários filhos, e depois José desaparece, e Jesus assume a responsabilidade de uma família, de ajudar com sua mãe Maria a criar os demais filhos, e ele foi ter uma profissão tão simples de carpinteiro. Quem sabe trabalhar para fazer um banco de uma sinagoga, consertar uma mesa de uma pessoa qualquer, para ganhar esses trocados que o carpinteiro ganha, para sobreviver. E o profeta Isaías diz isso lá em 53, versículo 1 e 2, quando ele diz: ele era homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, que sabe o que é padecer, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada. Mas 33 anos nesse trabalho, 30 anos especificamente, porque aos 30 anos ele começa o ministério que ele veio fazer. Depois que termina, ele vai ao patíbulo da cruz, para sofrer toda a ira, ele foi atrair para si toda a ira de Deus, que o pecado estava gerando. Então caiu sobre ele, ele ficou enfermo. Os homens colocaram sobre ele toda essa ira, bateram com toda a força, com tudo que era possível, porque ele estava tomando sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, também as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que através das suas pisaduras nós fôssemos sarados. Esse é o amor grandioso de Deus, que para fazer as estrelas ele usa uma palavra, fazer o homem ele faz com carinho, mas para salvar o homem ele mesmo vem aqui. É Deus conosco. A Bíblia diz assim: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É Deus conosco, na pessoa do seu Filho, vivendo a vida humana, sofrendo isso, tudo, para que o homem fosse salvo. Para abrir a porta da salvação para nós. Agora Jesus foi ao céu, depois de cumprir toda a missão.
e ele tinha apenas 11 discípulos. Um já havia se perdido. 11 discípulos. E ele chegou para eles e a primeira coisa que ele fez foi censurar a incredulidade, não só de Tomé, mas de todos. Todos estavam incrédulos. E Jesus disse: agora eu vou subir. Vou deixar uma missão para vocês. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será, se alguém não crer, será. Entregou essa missão para eles. Mas disse assim: eu sei que vocês são incrédulos, sei que vocês são humanos, eu conheço a estrutura de vocês, então não saiam agora, vão lá para o templo, fiquem lá, até que seja revestido do poder, até que o Espírito Santo desça sobre vós. E eles ficaram lá, durante 10 dias, orando, buscando, até que o Espírito Santo veio, e o capacitou para sair pregando a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, enfrentando todos os desafios do mundo, todos os desafios do inferno, para dizer ao homem a boa nova: você pode ser salvo, porque Jesus te amou também, e tudo que você precisa é aceitá-lo. Agora, meus amados, nós somos crentes, salvos por Jesus, fomos alcançados por essa misericórdia, e o grande questionamento é: por que estamos fazendo tão pouco? Por que estamos fazendo tão pouco para levar a mensagem da cruz aos corações? Por que estamos de braços cruzados? Deus é tão bom com essa igreja, mudou a história da igreja. Hoje estamos em tempos lindos quanto este. Pastores abençoados, muitos doutores. Hoje todo mundo é doutor, todo mundo tem carro, tem casa. Deus cumpriu a sua promessa para conosco, nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas a igreja cruzou os braços. A igreja vai cruzando os braços. As pessoas não se preocupam em trazer as pessoas para a igreja. As pessoas não se preocupam na evangelização, não convidam mais ninguém. E as pessoas vão ficando de braços cruzados. E Deus depende dessa igreja. Ele não entregou essa tarefa para os anjos, entregou para nós. Ele entregou para a igreja. Se aqueles 11 discípulos tivessem calado a sua boca com medo, o evangelho tinha acabado ali mesmo. Mas eles não ficaram de boca aberta, pregaram a palavra por todas as partes. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 19, diz assim: e eles, tendo partido, começaram a pregar a palavra por todas as partes, e o Senhor ia cooperando com os sinais, com os prodígios e com as maravilhas. Muita gente está hoje assim, esperando uma palavra profética. Outros estão esperando um sonho. Outros esperando que o pastor fale. E assim todo mundo colocando uma desculpa para ficar calado. Mas Jesus, o Senhor da obra, já disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E olha, meus amados, é preciso acordar. Acordar para pregar logo. E eu vou dizer por quê. Porque nós temos um futuro aí na frente. E olha, no dia que o homem morre, observe bem, no dia que o ser humano morre, nesse dia, é só você chegar, por exemplo, na casa que alguém morreu. Na hora que você entra na casa, a primeira coisa que você vai perguntar é: ele é crente? Estava na igreja, né? Se disser é crente, você descansa o coração. Se disser não era, você perdeu todas as chances. Quando a pessoa morre, do outro lado da vida, só existe um questionamento que Deus vai fazer para esse homem. No reino espiritual, só uma pergunta, só um questionamento. Não vai perguntar: você formou em medicina? Você ganhou, tem quantos carros? A empresa sua é grande? Você foi pastor há muitos anos? Você foi obreiro? Não, essas coisas não. Deus vai perguntar apenas uma coisa: tu tens o que eu te dei? Esse é o questionamento espiritual. Tu tens o que eu te dei? Senhor, o que tu me deu? Eu te dei apenas uma coisa. Eu te dei apenas um presente.
Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu um presente. E esse presente foi seu Filho, unigênito, único Filho. Tu tens Cristo ou não? Ah, pastor, olha Deus, eu tenho a parede cheia de diplomas. Eu fui uma pessoa amada pela multidão. Todas essas coisas, diplomas, dinheiro, amigos, família, tudo que você conquistou nessa vida, só vai até a beira do túmulo, só pode te acompanhar até lá, fica tudo para trás, só pode te acompanhar além do túmulo, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem Cristo? Não valeu a pena, tudo que você conquistou não valeu a pena. Não valeu a pena, sabe o quê? Você ter nascido, era melhor nunca ter nascido. É mais bem-aventurado quem nunca nasceu, do que aquele que nasceu e ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você seria mais bem-aventurado nunca ter nascido, do que alguém nascer e conquistar o mundo e ir para o inferno. Porque Hebreus 9:27, depois da morte, depois que o homem morre, vai para onde? Ao juízo de Deus. E olha, amados, pastor, tem mais uns 10 minutos? Depois que o homem morre, ele vai para o juízo de Deus. E vai ter um julgamento único, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, de Apocalipse capítulo 11, ele descreve assim, vai ter um grande trono branco, e todos os homens, do primeiro ao último, ricos, pobres, preto e branco, vão estar em pé, diante daquele trono, e o trono vai estar vazio. O trono branco é vazio, e a multidão vai estar em pé. Mas na hora que Jesus chegar, porque o único que foi dado o direito de julgar, vivos e mortos, é Jesus. Esse é o direito dele. O Pai entregou todo o julgamento em suas mãos. Ele morreu para salvar, mas ele vai ser o juiz. E quando ele chegar com sua glória, com seu poder, que se assentar no trono, que a Bíblia diz, quando ele se assentar no trono, porque estava vazio, né? Não é assim? Então, quando ele assentar-se no trono para julgar, vai acontecer um fenômeno. Os céus e a terra fugirão da sua presença, e não se achará lugar para eles. Olha bem, se aos olhos de Deus não se acha lugar, porque desapareceu literalmente. E Pedro respalda isso. Tudo está reservado como tesouro para o fogo. Vai tudo desaparecer, tudo que é material vai voltar ao zero. E quando Jesus estiver sentado naquele trono, e tudo voltar ao zero, vai estar os homens em pé, diante do trono, em cima do nada. Em pé em cima de quê? Do nada. Mas você imagina, irmãos, uma pessoa está em pé, sustentado unicamente pelo poder da palavra de Deus. Ele vai olhar para frente, ele vai ver sentado no trono de Jesus, cujos olhos são como chamas de fogo, que penetra a profundeza da alma do homem, que conhece a história do ser humano do primeiro ao último dia. Nada, tudo está patente e nus diante dele. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo. Você imagina um réu, leva o diante do juiz, quando chega ali, sabe a história dele toda, treme-se nas bases. Aqui constitui um advogado, e aí começa a enrolar o juiz com tanta mentirada, porque é mais mentira do que verdade. Todo o processo é assim, é cheio de mentira. Cada um inventa uma história, seja de advogado de defesa, de acusação, todo mundo está mentindo, inventando coisa, procurando brecha na lei. Mas naquele dia, não precisa nem de advogado, nem de promotor, porque todos estarão diante do Senhor, e os olhos dele vai penetrar na vida humana. Sabe de outra coisa? Cada ser humano
Cada um de nós saberemos a nossa vida toda. Quem já passou por qualquer experiência aqui de um acidentezinho, sabe que em fração de segundo a tua vida passa assim. Quem já passou por uma experiência assim, passa na vida dele em fração de segundo, toda a vida dele. Coisa que era criança e ele se lembra naquela hora. Agora imagine quando for projetada a luz de Cristo, que bater no ser humano, ele saberá tudo. Mas sabe o que é mais triste ainda? Ele está em pé olhando para Jesus, é quando ele olhar para baixo, o vazio. Lá embaixo vai estar pela primeira vez, para os homens ver, o que a Bíblia chama de lago do fogo, que arde com fogo e enxofre. Esse lugar que ninguém sabe dizer onde está. Na minha imaginação está só na mente de Deus. O inferno está embaixo, mas lago do fogo não. Ninguém sabe aonde. Mas naquele dia, quando o homem olhar, estará lá embaixo o lago que arde com fogo e enxofre, escancarado os seus portões, para receber os que serão condenados. É assim que vai ser esse juízo do grande, é de causar terror. E esse juízo humano é brincadeira diante do juízo de Deus, porque o cidadão pode ser o homem mais famoso do Brasil, como já aconteceu com grandes homens do Brasil. Existia penitenciário e não sabia nem onde era que estava, mas no dia que Joaquim Barbosa bateu o martelo, chamou de condenado, as portas da penitenciária abriram para ele, e grandes homens foram parar lá. É igual estamos aqui, toda gente boa, penitenciários ainda nem se lembra que existe, mas no dia que cometer um erro, que a justiça chamar de condenado, as portas se abrem para você, e você vai para lá, queira ou não. Assim vai acontecer, vai abrir as portas lá do fogo para os condenados. E quando Jesus chamar o nome da pessoa, José dos Anzóis Pereiras, você vai ser julgado. Quando chamar, ele vem na frente. O primeiro ato do Senhor é assim: abrir o livro da vida. O primeiro ato é assim. Aqui na terra, quando nascem nossos filhos, a primeira ação do pai, talvez no 8º dia, é procurar um cartório de registro de nascimento. Chama-se livro da vida. Registro de nascimento é o livro da vida. Registrar teu nome. No dia que a pessoa morre, tem um cartório chamado aí, certidão de óbito, né? Registro da morte. Lá no céu tem um cartório. No dia que nasce aqui na terra alguém para Deus, que nasceu de novo e recebeu a natureza de Deus, o pai manda escrever o nome dele no livro da vida do Cordeiro, de onde não pode mais sair, quando for registrado lá. Tem muitos crentes que são apenas crentes. Agora, quem nasceu de Deus, o maligno não pode tocar mais. E naquele dia, Senhor, abre o livro da vida, procura o nome do José dos Anzóis Pereira. Não está. Não está. Depois o Senhor vai abrir outros livros. Depois vai ter outro julgamento. É tanto julgamento que eu demorei muito tempo para explicar. Mas quando terminar o julgamento daquela pessoa, Jesus vai bater o martelo, dando a sentença. Sabe qual é a sentença? Mateus capítulo 25, 41. Apartai-vos de mim o quê? Como é o nome da palavra? Maldito. Para onde? Para onde, amados? Para o fogo eterno. Que foi preparado para quem? Está escrito lá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, versículo 8, 20 e também versículo 11. É no capítulo 20 e capítulo 21, versículo 8, diz assim: aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, esse tal foi lançado para onde? Para dentro, foi lançado. Porque a pessoa está em pé, recebeu a condenação, a sentença condenatória. O poder que segura ele é o poder da palavra. É igual daqui seguro. Perdeu o poder, cai, queira ou não queira. E vai cair com um grito.
Salmo 144, o grito da alma do perdido. É um grito angustiante, o desespero, e ele vai cair. Mas sabe o que acontece antes de ele cair? Ele vai ser chamado de maldito. Irmãos, essa palavra maldito, dada pelo próprio Jesus, é igual o Joaquim Babó chamando o Zé Disseu de condenado. Era o cidadão respeitado no Brasil? Era, mas agora não é mais. É chamado de condenado. Assim agora Jesus vai dizer assim: tu és maldito. Quando o Senhor declarar maldito, vai acontecer uma coisa. O homem, quando foi feito no jardim, Deus fez ele a imagem e o que mais? Semelhança. Mas sabe o que o homem perdeu no jardim? Romanos 3, 23, assim: todos pecaram e foram destituídos de quê? Olha bem, o homem, irmão, na verdade, nós, o ser humano, perdemos a semelhança de Deus lá no jardim. Ficamos só com a imagem. Todo ser humano, se nós já fosse a semelhança de Deus, era uma maravilha. Temos a imagem, a semelhança ficou destituída da glória. Quando o homem chega lá, que recebeu a palavra maldita, ele vai perder também a imagem de Deus. O Senhor tirou a semelhança, tirou a imagem. Em Marcos capítulo 9, 44 e outros versos, diz assim: quando Jesus fala de inferno, e ele tem autoridade para falar, ele diz que ele, quando olhou para o inferno, só viu duas coisas lá: o bicho que nunca e o fogo que nunca. Ele não viu o ser humano, ele viu o bicho, porque lago de fogo foi preparado para diabo e seus anjos. Significa que o ser humano vai ser igual ao diabo e os seus anjos. Porque João, que é o apóstolo do amor, ele finalizou assim: só existe duas classes de pessoas na eternidade: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E cada um parecerá com seu pai. Os filhos do diabo vai parecer com Deus? Parecerá com o diabo. Então só vai para lá diabo e anjo dele. O ser humano será reduzido a maldito, igual o diabo, e será lançado para sempre, será banido da face de Deus para sempre. Aí cabe aqui uma pergunta para os irmãos. Você que conhece o Evangelho, foi alcançado pelo amor de Deus, e tem seus parentes, seus filhos, marido, esposa, colega de trabalho, vizinho, e você de braços cruzados, sabendo que se você não fizer nada, eles serão futuramente malditos, e você não faz nada. Provérbio 24, 11 diz: como é que você pode dizer que não sabia disto? Será que aquele que conhece o coração não sabia? Ele não sabe que você sabia dessas coisas? Todos nós sabemos que aquele que não tiver Jesus será condenado. Quem que não sabe disto? Agora, se você tem seus pais, tem seus amigos, seus familiares, e você não age nada, você vai ficar... sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, 18, que essa é a maior de todas as injustiças que o ser humano comete na terra. É quando você sabe que fulano vai cair no abismo, alguém vai caminhando aqui, olhos vedados, caminhando inocentemente, mas está um abismo aqui, e você está vendo isso, você sabe disso, e você não age, e deixa a pessoa cair inocentemente num abismo profundo e sem fim, e você ainda fica de braços cruzados, acomodado no seu bem bom, nas suas igrejas confortáveis, enquanto o pecador cambaleia como bêbado, indo em direção ao abismo, e você não toma iniciativa nenhuma. Deus considera você como o maior de todas as justiças, e Ele vai requerer da tua mão. Aquelas pessoas serão lançadas no inferno por tua causa. A nossa harpa diz assim: há um trabalho pronto para você, cristão, só tu poderá fazer. Você sabe, irmão, que tem pessoas que só serão salvas quando ouvir a minha voz. Você pode pregar à vontade para ele nunca dá atenção, mas no dia que eu falar, ele escuta. Assim também tem muitos que serão salvos só através de ti. E se você ficar de braços cruzados, ele vai morrer, mas Deus vai pedir conta da tua própria mão, diz o profeta de Deus.
Será que numa situação dessa, a gente vai viver apenas para o luxo? Para o trabalho? Tem muita gente, estou vivendo minha família, estou vivendo para o meu trabalho. Irmão, tudo vai acabar no túmulo. E você está aqui com uma missão. Não foste vocês. Não foi tu que escolheu o Senhor. João 15,16, foi Ele que te escolheu. E Ele baixou um decreto, Ele te nomeou. Baixou um decreto, para que você vá e faça a obra. Você está aqui, não é para ficar de bonito, está aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar, e trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Eu me lembro de uma história de um pai, de uma família que morava no interior, e depois o filho mais velho foi para a cidade grande estudar, formou, ficou médico, levou a família toda para lá. Sempre acostuma ser igual a Miriam está fazendo aqui, traz a família toda para cá. Depois de essa família estar bem já desenvolvida, toda a família lá, um dia aquele moço, já com seus 40 e poucos anos, um dia convidou alguns amigos seus, médicos também, disse: eu queria que vocês passear lá no sertão onde eu morei e fui criado, de férias. Aí foram lá. Quando chegou nesse local, era uma fazenda, e ele andando com seus amigos, de momento ele olha e vê uma tapera, casa velha, abandonada, tapera, não sei como é que chama aqui. E ele olhou e ficou muito emocionado e disse para os seus companheiros: está vendo aquela tapera já caída ali? Sim, aquele lugar onde eu fui criado. Eu fui criado naquela casinha, com meus irmãos, minha família. E eu me lembro que meu pai, todo dia, quando dava noitinha, não tinha televisão, não tinha luz, não tinha nada, 7 horinhas ia dormir. Meu pai ia colocar a esteira na porta, fechar a casa. Mamãe já estava no quarto, deitada, no quartinho dela lá. Eu ouvi a voz da mamãe dizendo: meu velho, todas as crianças já entraram. Aí papai dizia assim: sim, minha velha. Aí mamãe dormia tranquilamente à noite, porque sabia que todos os seus filhos, e eram muitos, estavam todos dentro de casa. Aí ele, emocionado, disse para os seus amigos: meus pais já morreram, mas eu tenho certeza que quando Jesus for fechar a porta da graça, da última vez, vai ouvir, vai ecoar a voz da mamãe lá no meio: Jesus, todos meus filhos já chegaram. Porque se todos os filhos dela não tiverem chegado, ela não terá uma eternidade em paz. Meus amados, nós estamos aqui com uma missão: ganhar o povo para Deus, e principalmente a nossa família. Você imagina, patriarca Noé entrou naquela arca com a esposa, 371 dias, e o mundo morrendo lá fora. Ele só tinha 3 filhos, só tinha 3 noras, mas entrou ele, a mulher, os 3 filhos e as noras, dentro daquela arca. Quando Deus fechou a porta, a família estava dentro. O mundo morreu, mas eles estavam salvos. Você já imaginou aquela mãe, esposa de Noé, passar 371 dias naquela arca, tudo trancado, e tivesse ficado o cão pelo lado de fora? Abasta o cão. Você sabe que o nome do filho, eu tinha um filho chamado Cão, ou então Cã, né? Tivesse ficado o filho pelo lado de fora. Você acha que aquela mãe conseguiria passar esse tempo todinho naquela arca, 1 ano, sabendo que o seu filho lá de fora teria paz? Ora, Jesus pode vir até hoje arrebatar a igreja. Na hora que ele arrebatar a igreja, que nós chegar no céu, a primeira coisa que nós queremos é ver Jesus, porque estão falando de muito disco voador por aí. Então, quando chegar a primeira coisa, eu quero ver Jesus. Ah, Jesus, quando eu ver Ele, aí está tudo bem. Mas segunda coisa, eu vi Jesus, é Ele mesmo, é. Aí o olhar do pai, da mãe, do marido, da esposa, é procurando quem? Cadê meus filhos? Joãozinho, tu viu Pedro? Pedro, tu viu a Maria? Não, está faltando um, cadê? Cadê fulano? Cadê fulano? Vocês viram? Jesus, eu vi, são tantos filhos, mas está faltando um, cadê ele?
E ele disse assim, ele ficou para trás. Ele ficou para trás. Você já imaginou o choro? O Senhor vai enxugar os olhos, mas depois de choro, muita gente, muitas mães vai chorar. Por que eu não lutei mais pelo meu filho? Por que eu não lutei pelo meu marido? Por que eu não lutei pela minha esposa? Por que eu não fiz mais? Por que eu não orei? Por que eu não fui mais uma vez? Vou finalizar dizendo para os irmãos. Quando alguém morrer, e na eternidade foi feita uma pergunta: tu tem o que eu te dei? Sim, Senhor, eu tenho. Tenho Cristo. Então valeu a pena ter nascido, ter vivido, ter trabalhado. Valeu a pena até todo o sofrimento vivido, como disse Paulo, essa leve e momentânea tribulação será transformada num peso eterno de glória. Mas quando chegar na presença do Senhor, nós vamos receber de Jesus uma palavra. Mateus 25, 34. Ele vai dizer assim para nós: vinde, o quê? Olha a palavra, não é maldito não, é benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente vai olhar assim, diz assim, olhar diretamente para Jesus. 1 João 3:2, filhinhos, ainda não se manifestou em vós o que havemos de ser, mas naquele dia, quando você olhar para Jesus e vê-lo como Ele é, nós seremos o quê? Semelhantes. Significa que resgatamos o projeto original de Deus. Agora eu tenho uma semelhança de Deus. Eu sou a imagem e sou a semelhança. Quando eu olhar para mim, o meu corpo, olhar para Jesus, ser semelhante a Jesus, para viver com Ele eternamente, a gente vai dizer assim: valeu a pena ser crente, valeu a pena tudo que se passou, ficou para trás, valeu a pena deixar o mundo com seus atrativos, valeu a pena, porque agora eu tenho o reino do meu Pai para morar eternamente. Amados, ainda não é o dia do juízo hoje, e você está numa igreja discipuladora, evangelística, seu pastor é apaixonado por isso, tem uma equipe maravilhosa. Você não fique para trás, porque se você chegar no céu e Jesus perguntar: você é de que igreja? Eu fui 10 anos da igreja de Joinville, meu pastor Sérgio. Você sabia que lá tem um trabalho de evangelismo, um trabalho de discipulador muito bom? Você fez o quê? Você participou? Não. Por que não participou? Por que você não fez parte do projeto? Pastor, estava ocupado com o que passa, ocupado com aquilo que ia ficar na beira do túmulo. A coisa mais importante não era isso. O mais importante é fazer a minha obra. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer. A minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a tua obra. Curva a sua cabeça, deixa eu orar para me concluir. Querido Deus, obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Mas que a tua palavra, Senhor, ela nunca voltará vazia, mas ela vai tocar, já está tocando nos corações e causando mudança extraordinária em nós, para levantar aqui uma geração de homens e mulheres, jovens, crianças, obreiros, comprometido com esta obra, unindo ao seu pastor, para ganhar Joinville para Cristo. Ó Deus, esta igreja tem uma doutrina boa, essa igreja ensina o caminho da verdade, e ela precisa que os irmãos estejam unidos, para proclamar essa verdade tão boa, tão pura, a verdade que nos liberta, e só teu Espírito pode levantar essa geração. Eu abençoo a todos, coloque em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.